A palavra do Senhor vai lhe encontrar nesta noite no livro de Romanos, depois dos Evangelhos, o livro de Atos e depois, então, em seguida, Romanos. A carta do apóstolo Paulo, à igreja que se estabelecia, então, na cidade de Roma. Igreja que ele não conhecia ainda pessoalmente, mas fazia contato por carta. Romanos. Vamos ler no capítulo 1, primeiramente. E depois vamos para o fim de Romanos, do capítulo 15. Vamos ler então em dois lugares na mesma carta. Primeiro, Romanos capítulo 1, vamos começar com o verso 8 e vamos até o verso 13. Vamos ler então esse trecho, depois em Romanos capítulo 15, do verso 23 ao verso 29. Duas porções da palavra de Deus. Que o seu coração agora abra-se para a palavra. E que o Senhor, então, através da sua palavra, possa edificar a sua vida, possa fortalecer a sua vida nesta noite. Ouçamos a palavra, Romanos 1:8. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Por quê? Em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais. O verso 13, mais uma vez. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Romanos 15, já para o fim então da carta. Romanos 15, começando com o verso 23. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem, dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Então ele contempla aqui uma possibilidade já não realizada, mas com grandes possibilidades então de ser realizada. Voltando ao capítulo 1, ainda no verso 13 mais uma vez, lembrando, ele coloca: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Falta muito para chegar? Qual pai aqui, mãe, que já
não foi ainda abordado por essa questão. Falta muito para chegar. Uma ansiedade infantil, sempre querendo saber quando vai chegar, quanto tempo falta, quando vai ser possível, quando vai se realizar o que é esperado, quando vamos finalmente ver acontecer aquilo que aguardamos. Pergunta infantil, falta muito para chegar. Mas os adultos mantêm a mesma atitude e até a mesma pergunta, apenas mudam de dimensão. Essa é a grande verdade. Apenas mudam de dimensão. Não sofrem tanto com falta muito para chegar, numa viagem de 1 ou 2 horas de carro, que entendem o que é, mas a viagem mais longa das questões da vida fazem os adultos fazerem a pergunta que as crianças fazem: quando será? Falta muito. Será que chegaremos? Será que não chegaremos? É agora ou não é agora? Esta luta com o tempo e ver as coisas se concretizando, algo que sempre domina, é achado no coração humano, no seu coração. Alguém aqui nesta noite perguntando se esta é a hora, se agora que vai acontecer, ou falta muito, vai ser amanhã. Alguém atribulado aqui nesta noite. A questão que aflige os adultos, não tanto de tempo, mas se é possível realizar, se vai acontecer aquilo que esperamos que venha acontecer. E a verdade é que o ser humano luta com isto, com a intenção, com o desejo de querer inclusive controlar o tempo e a realização das coisas. Por isso é que há todo esse misticismo e manipulação espiritual que oferecem por aí, dos videntes. Procure-me e eu vou dizer como é que as coisas vão acontecer, quando vão acontecer. Achamos que podemos ter o controle das coisas e daquilo que está então à frente. Atitude comum em achar que pode fazer as coisas acontecerem. Tomamos iniciativas imediatas. Vou fazer acontecer, eu faço acontecer. Uma atitude comum humana. O consultar o tempo de Deus fica para depois, se é que acontece. Se é que vamos consultar o tempo de Deus. Há um senso comum de que é possível se controlar o tempo e oportunidades. O ser humano vai navegando na vida e ele atua aqui, atua ali, e as coisas vão acontecendo, e daqui a um pouco ele começa a achar que ele não somente pode tomar algumas iniciativas no tempo presente, como também que ele e suas iniciativas no tempo presente garantem o amanhã e os resultados daquilo que ele faz, os resultados da sua iniciativa. A arrogância toma conta do coração e o ser humano fica parecido com aquele galo, que quando o sol se despontava, ele então cantava. E um dia a família da fazenda, dona do galo, começou a perder a paciência com ele, porque o galo cantava quando ele viu o sol nascer. Daqui um pouco ele começou a achar que o sol nascia porque ele cantava. E ele começou a cantar 2 horas antes da hora e acordar a família. Assim agimos nós, porque é nos dado uma possibilidade de algumas iniciativas do momento presente, e só temos esse momento e algumas iniciativas. E logo começamos a achar que, na verdade, nós estamos controlando tudo até o resultado que há de vir. Atitudes comuns que tomam conta do nosso coração com muita facilidade. Mas será que é assim? Será que
falta muito para chegar. Será que chegaremos? Onde que eu vou? Como que eu faço? Qual é o tempo? Aqui nós temos a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Esta carta é um tratado teológico sobre o que é que Deus fez em Cristo por nós, uma longa discussão. É uma carta, então, sobre as doutrinas cristãs, mas nós temos no início desta carta esta colocação do apóstolo Paulo da experiência concreta de vida. A razão é que ele escreve esta carta para preparar sua visita, primeira visita à igreja em Roma. E isto é parte de um projeto missionário, passar por Roma e de lá ir mais adiante para pregar o evangelho em outras regiões onde não havia sido pregado ainda. Então a igreja de Roma ia se transformar como que num ponto de parada e um trampolim para ir à frente. E esta carta então tem a ver até com aprofundar aquela igreja nas doutrinas, firmá-la para estar mais pronta para ajudar Paulo nesta obra missionária. Mas é interessante que então ele faz essa colocação que nós lemos aqui. Deus é testemunha de que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Fui impedido até agora. O apóstolo Paulo queria ir. E, aliás, fazia parte do projeto dele missionário, de servir a Deus, projeto apostólico. Não era algo ruim, era algo bom, louvável, legítimo, mas ele diz que tinha sido impedido, não tinha conseguido. Tinha sido impedido. Você já foi impedido, você se sente impedido. A busca de um tempo, de oportunidade e direção. Como saber quando ir, para onde ir, que tempo ir? O que fazer quando não se sabe? Aqui está o apóstolo Paulo diante deste drama. Tem planos, tem projeto, mas quando é a hora? Quando vai ser possível se concretizar isto? Nós temos dificuldade de lidar com isto. Esse é o nosso drama. E qualquer ideia de que nós podemos fazer acontecer não é verdade. As portas se fecham e se abrem muito além das nossas possibilidades. Quando nós olhamos a experiência do apóstolo Paulo aqui, a palavra vem a mim e a você dizendo: caminhe com o tempo de Deus. Eis a grande lição a se aprender e a se viver. Caminhar com o tempo de Deus. Nos nossos projetos, nos nossos anseios, na limitação do nosso tempo. Aprender a caminhar com o tempo de Deus. Quando você está diante de algo que você quer ver acontecer, e quer ver acontecer inclusive imediatamente, ou você estabelece um tempo e diz, tem que ser nesse tempo. É preciso lembrar que a sua perspectiva de tempo, e de tempo aqui em termos de oportunidade, da viabilização de algo ser feito, é limitado. É limitado. Por que o apóstolo Paulo era impedido? Ele não explica, ele não diz, e tudo indica que ele não sabia, e talvez nunca soube. A sua perspectiva, a perspectiva humana, de tempo, de oportunidade, de hora, de concretização, é limitada. Nunca se esqueça que o tempo de Deus pode ser diferente do seu tempo. O tempo de Deus pode ser diferente do seu tempo. O apóstolo Paulo queria ir. Vou a Roma, edificar aquela igreja agora. Não, agora não. Ele disse várias vezes, então passou o mês. Eu vou agora. Não, Deus disse, não vai agora.
este não é o momento. Passou outro mês, eu vou então agora. Não, Deus disse, não vai agora, não é esta hora, você não irá. O que impedia, não sabemos. Saúde, problemas de viagem, não sei que tipo de tranca Deus colocava na porta para a iniciativa de Paulo, mas a verdade é que o tempo não era o tempo de Deus. Nunca se esqueça que a sua perspectiva é limitada. O tempo de Deus pode ser diferente, mas não somente o tempo, o projeto de Deus pode ser diferente do seu projeto. Talvez o projeto de Paulo era muito bom, mas não era o projeto de Deus. Não era o que Deus queria realizar. Somos lembrados já há muito tempo por diversos pregadores que a relação de Deus com os nossos projetos, nossos tempos, pode passar por 3 possibilidades. Uma é Deus dizer o quê? Nunca. Esse tempo não vai chegar nunca, esse projeto nunca vai acontecer, não é da minha vontade, não é o melhor para você. Não, um não definitivo. Deus também pode responder depois. Esse projeto e esse tempo não será como você quer, vai ser posterior. E mais, Deus ainda pode responder já. Esse projeto que você tem vai se realizar já, agora, e é um projeto válido. Enfim, a perspectiva sua é limitada, como era do apóstolo Paulo. Nós não podemos esquecer que há implicações naquilo que nós pensamos em realizar, há implicações que estão além do conhecimento humano. Nós pensamos que nós temos tudo resolvido. Quero fazer isso, porque fazendo isso vai acontecer isso, isso, isso. Talvez sim, mas talvez muito mais do que você imagina. Só Deus sabe. Quais serão as consequências desse projeto? Você entende isto? E aliás, muitas vezes Deus nos adverte sobre consequências de projetos e planos que estamos fazendo. A palavra de Deus fala. E nós atravessamos. E na alegria do momento de ver o projeto realizar, nós simplesmente ignoramos o que a palavra de Deus diz. É tolo. Porque se a palavra de Deus adverte, é porque consequências vêm. E nós vamos colher consequências tristes se vier a passar. Há implicações além do conhecimento humano, há razões além do conhecimento. Por que Deus não quer que realize esse projeto? É porque há razões para se fazer outro tipo de coisa. Enfim, aceitar e entender que a perspectiva humana do tempo, da oportunidade, é limitada, é fundamental. É condição daquele que em Cristo já entregou sua vida a Deus. E reconheceu então que Deus está no trono e que Deus é que governa então os nossos planos, o nosso futuro, o nosso tempo. E que nós apenas agimos dentro das possibilidades que Ele permite e conforme Ele permite. A perspectiva é limitada. Cair em mim mesmo e deixar a arrogância e deixar de querer ser o galo que vai fazer o sol levantar. Na verdade, o sol se levanta e nós reagimos a isto. Não é o nosso cantar que faz o sol levantar. Ao contrário, esta humildade precisa chegar ao coração de uma vida sábia. Ou então haverá de sofrer todo tipo de transtorno, de frustração e até de revolta com Deus. Caminhe com o tempo de Deus. Você está caminhando com o tempo de Deus? Ou você tem dificuldade com o tempo de Deus? Entenda primeiramente que a sua perspectiva é limitada. Mas também aguarde o tempo certo. Se é que vai passar, se é que vai acontecer, é preciso aguardar o tempo certo e não atropelar.
E nem brigar com a porta fechada, porque não é o tempo ainda e não acontece. Isso só vai trazer amargura, frustração. O apóstolo Paulo disse que diversas vezes ele quis ir e não pôde. Não era o tempo certo. O apóstolo Paulo não entrou num conflito com Deus por causa disto. O tempo certo. Nós temos a palavra oportunidade. A palavra oportunidade, é nos dito, vem de duas palavras no latim. Na verdade, uma preposição sobre a outra palavra, então, substantivo porto. Sobre porto. E se referia, então, aos navios, no tempo da navegação à vela, que antes de atracar no porto, ou para atracar no porto, dependia de um dado movimento das águas e o vento. Então, andar na onda. E eles ficavam ao largo. Não havia um motor auxiliar e nem um motor principal para empurrar o navio. E ali ficavam ao largo, até quando vinha então o vento favorável, e eles aproveitavam aquele vento que os levava a encostar no porto. Ficavam sobre o porto, à distância do porto. E até que então vinha o vento favorável, a oportunidade que fazia acontecer o atracar, o aportar. É preciso saber ser sobre o porto, esperando a hora e o momento de Deus, aquilo que Deus vai fazer na hora dele, no momento certo. Nem todo momento é adequado para tudo. Nós pensamos assim, nós pensamos que qualquer tempo é tempo para tudo. Não é. Essa é uma das lições mais importantes da vida sábia. Nós temos o tempo corrido, o tempo matemático, as horas, os dias, minutos, etc., anos. E ficamos achando que então qualquer coisa pode ser feita em qualquer tempo. Não é verdade. Há coisas que podem ser feitas numa brecha de momento da vida. E depois, por mais que você tenha 10, 20 anos, nunca mais é possível fazer. Deus sabe dessas horas. Deus sabe do momento certo. Nem todo momento é adequado para tudo. É preciso aguardar o tempo certo. Pode ser que aquilo que você espera e que você aguarda e quer realizar e não consegue é porque você não está ainda preparado. Deus toma tempo para nos preparar com muita paciência. Encontramos isso nas Escrituras. Deus preparando os seus servos, tomando tempo, burilando até que chega a hora que eles estão prontos para fazer a obra e fazer aquilo que Deus quer. É preciso que a resolução esteja no lugar certo. Cada situação exige certas condições. Então é preciso estar preparado. O tempo certo envolve você estar preparado. E muitas vezes nós queremos algo, não estamos prontos ainda para aquilo. E se Deus nos der no tempo errado, quando ainda não estamos preparados, problemas virão. Nós vamos ter dificuldades. Quanto mais se vive, mais se aprende, se ouve a palavra de Deus. E hoje eu olho para trás e entendo muito bem isso na minha vida. Cada coisa no seu tempo, no tempo certo, porque eu estava preparado para diferentes coisas em diferentes tempos, e não estava preparado para certas coisas em certos tempos. Aguarde o tempo certo. Pergunte ao Senhor quando é o tempo certo. Ouça a voz do Senhor e a instrução da palavra sobre o tempo certo. Caminhe com o tempo de Deus. Alguém aqui caminhando fora do tempo de Deus? Alguém aqui nesta noite angustiado com relação a este ser o tempo para algo acontecer ou não? Alguém aqui angustiado porque algo não acontece? Quis visitá-los muitas vezes, mas fui impedido. Talvez Paulo ainda não estava no ponto para aquela missão. Ou Deus tinha outras coisas para Paulo fazer. O tempo certo é o tempo de Deus, é o melhor dos tempos. Caminhe com o tempo de Deus. Não caminhe fora do tempo de Deus. Então é preciso se acertar com o tempo de Deus. Acerte-se com o tempo de Deus.
verifique que você está observando o sol que se levanta, a vontade de Deus, e aí você canta, e não o contrário. Você é que se acerta com o tempo de Deus, não é o tempo de Deus que se acerta com você, é o que Paulo viveu, é o que Paulo fez. Esperou o tempo de Deus, se acertou com o tempo de Deus. Quem acertava o relógio de Paulo era Deus, e não o relógio de Paulo que acertava Deus. Acerte-se com o tempo de Deus. A primeira coisa é se assegurar na graça de Cristo. A minha vida, se eu sou um convertido, entendi o pecado humano de querer fazer sua própria vontade, seu caminho, suas escolhas. Me arrependi de tudo isso, vi a culpa disto, essa rebelião, esse desejo de autonomia diante de Deus, e vi que Cristo carregou isso na cruz. E eu então entendi que Cristo pagou tudo, e ali o meu pecado e minha rebelião foi crucificado. Nasci para uma nova vida de dependência de Deus. E agora, eu de forma muito sensata entendo a minha pequenez e que eu não tenho o controle das coisas. E entendo que a minha vida está nas mãos de Deus, mas acima de tudo está nas mãos de um Deus que olha por mim com a graça de Cristo. Eu preciso chegar a esta segurança na graça de Cristo, a esse descanso na graça de Cristo. O meu Deus me buscou para si mesmo, é o Deus da minha vida, e um Deus que em graça e misericórdia quer conduzir a minha vida para o melhor, para aquilo que edifica. Vou ouvir a voz dele, vou seguir o caminho, a hora, o momento dele, e Deus há de fazer o melhor para a minha vida. Este estar seguro na graça de Cristo, ou então é a ansiedade profunda no meu coração, de querer controlar e achar que vai fazer as coisas acontecer. E brigar com tudo, com o tempo, com portas fechadas, brigar com Deus. É preciso se acertar com o tempo de Deus, começando com esse descansar na graça de Cristo. Deus me ama em Cristo, minha vida é dele para todo sempre, ele há de conduzir. E aí então aprender a consultar Deus sobre o tempo dele. Senhor, mostra-me o seu tempo, a sua hora. Ensina-me a esperar quando eu preciso esperar. Ensina-me a abandonar projetos, se o Senhor me mostrar que eu tenho que abandonar projetos. Me dê essa humildade. Consultar a Deus sobre o tempo. O apóstolo Paulo aguardava a oportunidade de visitar e ela não vinha. Ela se postergava. Não era a hora de Deus. O apóstolo Paulo estava ouvindo a Deus, consultando a Deus. Quando é a hora? Quando é a hora, Senhor? Agora, o que fazer enquanto não é a hora? Faça o que é possível no tempo que você tem. Não posso concretizar aquilo. Mas será que Deus não tem mais nada para mim durante esse tempo de espera? Vou para casa e vou dormir todos os anos à frente até que Deus diga assim. O apóstolo Paulo estava bem ocupado. Deus não tem permitido que eu vá. Tenho tentado. Mas enquanto isso, o apóstolo Paulo, diz ele aqui, estava pregando o evangelho. Era a ocupação dele como apóstolo. O que é que eu devo estar fazendo com o tempo que eu tenho? Se eu não posso fazer aquilo nesse tempo, Deus ainda não abriu a porta para aquilo, mas o tempo está aqui. Com o que eu estou me ocupando? O que Deus está permitindo que eu faça agora? No que estou empregando a minha vida? Nas portas que estão abertas. Faça o que é possível no tempo que você tem. Aquilo que Deus permite agora, a porta que Ele abre agora. O fato de algo não se cumprir hoje como eu quero, não é nenhuma desculpa para eu me tornar indolente, inativo, inútil, diante de Deus, diante das pessoas. E se eu estou esperando o tempo que Deus vai permitir que algo se realize,
lembrando que Deus tem que nos preparar. Será que não é um tempo onde eu preciso estar me dedicando ao preparo? Não há coisas que eu preciso fazer na minha vida para me preparar? Será que não há aspectos da minha vida que precisam ser burilados? Eu preciso aprender algumas coisas. Um tempo de preparo, enquanto eu aguardo, um tempo de verificar o que Deus quer de mim, onde eu estou, o que eu preciso fazer para chegar lá. Acerte-se com o tempo de Deus. Esse é o jeito de caminhar com o tempo de Deus. Confie no tempo de Deus. Quando será esse tempo? É possível? Não é? Há um escritor russo do passado chamado Dostoiévski, muito conhecido, grande escritor, escreveu algumas obras, tipo novelista, história. Há uma chamada Os Irmãos Karamazov, e uma das coisas que ele traz nos diálogos ali, a perspectiva que ele usa ali, ele diz: a vida humana não é euclidiana, Euclides, esse matemático, a Grécia, a geometria, talvez pai da geometria. A geometria trabalha com o espaço, 3 dimensões. O espaço se apresenta a todos nós, todo momento, em 3 dimensões. Dostoiévski quer dizer: a vida humana não é euclidiana. A vida humana não se resume a 3 dimensões. Sim, Deus criou as 3 dimensões, o espaço, e nos colocou dentro dele. A criação tem-se limitação, não é Deus, a criação não é Deus, infinito. E nós estamos dentro da criação, somos parte dela, temos limite. Estamos num espaço que tem limitações, 3 dimensões. Mas a experiência de caminhar com Deus, ele aponta do Dostoiévski, não é euclidiana. É muito além de tudo isto. O que vai se dar, quando vai se dar, só Deus sabe realmente. Está muito além das limitações humanas, dessas 3 dimensões. Euclides fala das linhas paralelas, e Dostoiévski vai dizer, sabe, no tempo e no espaço, linhas paralelas, Euclides está certo, no tempo e no espaço elas nunca se encontram. Vão sempre juntas, mas nunca se encontram. Mas sabe, na eternidade é possível que elas se encontrem. Aquilo que não é possível aqui. E aí ele ilustra isso para a nossa vida, nas mãos de Deus. Acima de tudo, o tempo é de Deus. Nós saberemos de planejar, sonhar, colocar até alguns projetos, cronograma, mas nunca nos esqueçamos da palavra de Tiago. Ele diz: vocês que dizem nós vamos fazer, vamos comprar e vender, não façam isso, não andem nessa arrogância. Na verdade, digam: se Deus permitir, nós deveremos de fazer isso e fazer aquilo. A melhor experiência de vida é esta do apóstolo Paulo, esse descansar no Senhor. Eu estou projetando, eu quero ir, eu volto ao projeto que parece legítimo, não há problema, mas sempre, sempre, acima de tudo, sabendo, o tempo e a hora é do Senhor. Alguém aqui nesta noite, estressado, cheio de ansiedade, no tempo, com projetos, entenda a sua limitação, perspectiva. Acerte-se com Deus, acerte seu coração em aguardar a hora e o momento do Senhor. O realizar e o efetuar pertence a Ele. Ou é o descanso no Senhor, ou então é muito sofrimento interior, e inclusive até, como você já deve ter observado, eu também, muito estrago exterior tantas vezes, se atropelando as coisas
inclusive atingindo pessoas à nossa volta. Caminhe sempre com o tempo de Deus. É a vida sábia, é a vida melhor. Alguém nesta noite aqui, angustiado, ansioso, a palavra é para você. Que você possa caminhar com o tempo de Deus. E sempre com o tempo de Deus. Vamos orar onde você está.